Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Faço votos de paz do Deus vivo para você e sua família. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, sempre neste horário, para a gente tratar sobre as Escrituras Sagradas de uma forma objetiva, clara e sem arrodeio. Tá bom assim? Sou grato a você pela companhia diária e reforço o nosso compromisso de parceria nas orações. O intuito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos estimular a ler a Bíblia todos os dias, mas que façamos isso com temor, para a gente ter uma vida mais aquietada, meu irmão. Leiamos de forma sequencial, disciplinada, cuidadosa, sempre acompanhada de oração antes. Ó Senhor, me ajuda a entender Tua palavra. E ao terminar, obrigado, Deus, me ajuda a aplicar na minha vida o que aprendi. A vida fica mais quietinha. Hoje comentarei Gênesis capítulo 10. Algumas informações do capítulo 10 ocorreram depois dos eventos registrados no capítulo 11. O capítulo 10 registra a genealogia de Noé. É dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que descende toda a humanidade. As genealogias nas Escrituras, meu irmão, são de suma importância, dada as vezes e o volume em que é abordada. Deus não cuidaria tanto de um assunto se este não fosse tão importante. Portanto, jamais se deve pular as genealogias na leitura bíblica, pois é de muito pouco aproveitamento a leitura dinâmica ou seletiva quando se trata da palavra de Deus. Sem contar que alguns, não digo todos, que fomentaram a heresia de Jesus não ser Deus, se valeram de estudos genealógicos equivocados ou até nem leram as genealogias. Vamos lá. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os povos descendentes de Jafé, apesar de Jafé ter sido abençoado por Noé, causaram muitos desgostos, meu irmão, aos israelitas, que são os descendentes de Sem. Entre eles estão os cimérios, os celtas e os germânicos. Entre os países germânicos estão a Áustria, nação de Hitler, e a Alemanha, comandada por Hitler, promoveu o Holocausto que ceifou a vida de mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. A partir dos filhos de Javã, 4º filho de Jafé, foram repartidas ilhas e terras que foram formando nações. Estas nações elas foram criando dialetos próprios, diz o versículo 5, e cada qual, segundo a sua língua, foram espalhando novas culturas linguísticas. Como a ordem dos fatos estão intercaladas nesse registro aqui, isso ocorreu após o episódio da Torre de Babel, onde de fato houve a confusão de línguas que foi promovida pelo Senhor. Os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Essa turma, mais notadamente, trabalhou contra os israelitas. É de Cuxi e de Put que vêm os povos africanos e mesopotâmios. Mas ouça com atenção, não é prudente deduzir que a marca que Deus colocou em Caim foi a cor preta na pele. A Bíblia não diz o que foi a marca. Só para informação, olha, a pele escura é mais resistente aos raios ultravioletas que a clara. Mulheres negras têm menos celulite e flacidez. Por ser naturalmente mais hidratada, a pele escura aparenta mais jovialidade.
Eu, particularmente, acho mais bonita a pele preta. A minha esposa, inclusive, é negra. Foi de Cão que vieram os Jebuseus, Amoritas, Gigazeus, Heveus, Arqueus, Sineus, Abazeus, enfim, os povos que habitavam na terra de Canaã. Foi o neto de Noé que recebeu aquela dura profecia de maldição por Noé. Deus havia prometido aquela terra, que é dele, tinha prometido a Abraão. O próprio Abraão, juntamente com seus sucessores Isaque e Jacó, haviam comprado grande parte de Canaã e povoado outras. Por conta de uma fome na terra, veremos ainda em Gênesis, Jacó e seus filhos, juntamente com as famílias, pouco mais de 70 pessoas, foram morar no Egito, onde José, filho de Jacó, era o segundo homem. Passaram 430 anos lá, grande parte desse tempo como escravos, e ao saírem do Egito, numa intervenção poderosa de Deus, aí voltaram para Canaã, aí tiveram que reconquistar a terra por meio de guerras e com a ajuda do Senhor. O versículo 9 relata a partir do verso 8 que Cuxi gerou a Nimrod, e este, no caso Nimrod, começou a ser poderoso na terra. A colocação, meu irmão, poderoso na terra, se refere ao estabelecimento de reinos economicamente fortes. Estes reinos são Babel, Ereque, Acade e Calné. Numa parte do versículo 9 diz que, pelo que se diz, é uma informação, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui se trata de um provérbio popular, o texto está claro. Ou seja, de uma forma respeitosa, devido ao medo que Nimrod causava, as pessoas aplicaram esse provérbio a ele. Isto é o que se entende com base nos atos dos seus descendentes e dos seus reinos. Também, o teólogo batista João Gil, que viveu entre os séculos 17 e 18, escreveu no seu comentário que a fama de Nimrod se deu porque, após o dilúvio, as feras aumentaram muito. Como era poderoso caçador, criava estratégias para enfrentar as feras com mais segurança e produzia mais caça que os outros. Entendeu? Ele se destacou, passou a dominar as pessoas que dependiam dele e a investir em cidades melhorando a infraestrutura. As pessoas então atribuíam seu poder econômico a Deus. Daí o provérbio popular, Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Isso não quer dizer que Deus endossava os atos de Nimrod, nem que Nimrod fosse uma pessoa temente a Deus, ok? Vendo no outro prisma, no outro viés, a Bíblia ela é repleta de textos que atribuem todo o poder e honra que vem do Senhor, não é assim? O próprio Jesus falou para Pilatos que Pilatos não teria qualquer poder sobre ele se não fosse dado de cima. Uma referência a isso ao plano da salvação, elaborado desde o princípio, que passaria por aquele governador. No entanto, há momentos da história em que os homens preferiram viver a revelia de Deus e Deus os entregou às suas vontades. Veja o que diz Oséias 8,4. Israel estabeleceu reis sem o meu consentimento, escolheu líderes sem a minha aprovação. Ou seja, Deus ele pode até permitir o poder, mas não endossa os atos de quem está no poder sempre, ok? Os filhos de Sem, de onde vem a nação de Israel, foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Arfaxade, que figura na genealogia de Jesus, foi avô de Éber. Hoje ficarei por aqui, mas falarei muito mais ainda sobre os semitas, de onde vêm os israelitas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Te peço graça e iluminação do alto para tratar Tua palavra com reverência devida e que sejamos sensíveis ao Teu Espírito Santo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.